Tarifaço de Trump provoca disparada nas exportações brasileiras de soja para a China. O país asiático já aumentou em 32% as importações de soja do Brasil. A expectativa é embarcar 80 milhões de toneladas, ou seja, o Brasil vai ganhar muito dinheiro, principalmente o setor do agronegócio. Nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, por incrível que pareça, o Brasil saiu ganhando. Como assim? Ora, os Estados Unidos aplicam uma tarifa de 125% para a China e a China retribui. Ou seja, eles estreitam relações entre eles dois. Quase que Estados Unidos e China não fazem mais negócios. Com a tarifa dessa tão alta, a China ela tem que recorrer para outros parceiros comerciais. E a China, pessoal, quando a gente fala sobre soja, os chineses eles têm uma soja como uma proteína de qualidade, como um alimento do dia a dia. Nós brasileiros quase que não comemos soja no nosso dia a dia. Os chineses não, para eles lá, para os asiáticos, isso é comum da culinária deles. Então a China ela tem uma demanda muito por comprar soja ao redor do mundo. Se a gente pegar aqui os dados de 2024, de os 105 milhões de toneladas de soja que a China comprou, 51% vieram do Brasil e 21% vieram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Brasil são os dois maiores exportadores, são aqueles que vendem mais para a China. A parcela dos outros países é muito pequena. Principalmente se a gente pegar aqui a relação entre Estados Unidos e China, a gente vê que, segundo o Data Agro Consultoria, a China é o principal destino de soja norte-americano, sendo responsável por 52% das exportações dos Estados Unidos de 2024, o equivalente a 27,1 milhões de toneladas. O México é o segundo principal destino dos Estados Unidos, responde por menos de 10% no ano passado. Então, o que é isso aqui? Aqui está dizendo que 52% das exportações que os Estados Unidos fazem é para a China. E eles estreitando a relação entre eles dois, os Estados Unidos vai sair muito prejudicado, principalmente a imagem do Trump, que já está sendo prejudicada. Por quê? Porque o agricultor americano, pessoa que trabalha no setor agrícola americano, sabendo que a China compra muito deles, quando o Trump coloca uma tarifa alta para a China e a China retribui, ou seja, o agro-americano não vai mais conseguir vender para os chineses. Então, as famílias que trabalham no agronegócio, as pessoas que trabalham no agronegócio vão ter um prejuízo gigantesco. Por isso que muitos não estão mais gostando do mandato do Trump, mesmo tendo apoiado ele nas eleições. Então veja bem, isso também está fazendo com que a rejeição do Trump lá nos Estados Unidos aumente cada vez mais. A China, claro, olhando para o mundo, vê que o Brasil sempre vendeu muito para a China, então a China vai aumentar mais essa quantidade de compra do Brasil, vai comprar cada vez mais do Brasil. A expectativa, segundo os noticiários, segundo os economistas, é aumentar até em 7 bilhões, chegando aí um total aí de 40 bilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro, né, que a China compra a soja. Se a gente pegar aqui, pessoal, os dados de importação de soja da China por ano, a China, todo ano, desde 2022, né, ela segue cada vez mais aumentando as suas importações de soja, comprando mais soja. E se a gente pega as origens dessas importações, ou seja, de onde a China compra, a gente vê que o Brasil sempre foi o maior vendedor de soja para a China. Por exemplo, em 2015, a China ela já comprava mais dos Estados Unidos, em 2016 também. Só que quando chega agora, em 2023 e 2024, a China compra muito pouco dos Estados Unidos e compra mais do Brasil. A tendência, claro, vai ser aumentar cada vez mais depois desse tarifaço do Trump, fazendo com que o agronegócio brasileiro ganhe muito dinheiro. O grande problema do Brasil, na minha opinião, é a questão de estrutura e logística. A gente vê que os navios, né, que levam a soja daqui para a China, as cargas que acabam fazendo o transporte, eles demoram muito. Por quê? Porque a estrutura do Brasil é muito ruim, comparada com a dos Estados Unidos, por exemplo, que a questão logística lá deles é muito melhor. Ou seja, lá quando a China comprava muita soja dos Estados Unidos, não atrasava. Quando compra do Brasil já atrasa um pouco.
Ou seja, isso acaba sendo ruim para o Brasil, justamente porque cada vez que comprar mais, a tendência, claro, vai ser atrasar, se não melhorar essa questão de logística. Então o Brasil tem que melhorar muito essa questão de logística para que não atrase e para que ele não acabe dando oportunidade para outros concorrentes que acaba entregando aí a soja na hora certa, né? Então tem esses dois pontos que é bom citar. Vai aumentar, mas em compensação o Brasil também tem que aumentar muito aí a sua logística. E a gente vê, pessoal, que o FMI ele projetou que a economia brasileira iria cair, né, em 2025, 2026. Iria ter um crescimento aí abaixo do esperado. Mas o que vai segurar a economia brasileira é justamente o setor agrícola, né? A agricultura brasileira é muito forte, o agronegócio brasileiro é muito forte. Então quem acaba falando aí, se manifestando contra o agro, acaba sendo aí uma loucura. Então esse é o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.